Portanto, nós hoje trouxemos aqui 3 suplementos, o hemoíma, o sumo de noni, que é fermentado, e o ginseng vermelho coreano, que não são 3 suplementos quaisquer. Portanto, dentro daquilo que é a cadeia de suplementos da Atomy, são 3 suplementos que estão no topo dessa cadeia. Curiosamente, o hemoíma foi o primeiro produto distribuído pela Atomy, portanto, foi aquele que deu origem à Atomy. Ele é líder de vendas na Coreia dentro da categoria de suplementação e também de exportação já por uma série de anos consecutivos, portanto, pelo menos 10 anos. O Noni, na verdade, foi o primeiro produto produzido pela Atomy, portanto, a Atomy é uma distribuidora, até há uns tempos era só distribuidora, mas neste momento já não, portanto, tem mesmo produção, e o Noni foi o primeiro produto. E o ginseng vermelho, na prática, é o mais antigo na Coreia para tratar internamente. Já estamos a gravar a sessão e vai ser disponibilizada, está bem? Pronto, então, estes 3 suplementos, como eu estava a dizer, estão numa cadeia e eu trago-os como suplementos de saúde e longevidade. Portanto, eu gostava de partilhar convosco que a nível de tendências de esperança de vida e de vida saudável na Europa, existe aquilo que é um gap entre a esperança média de vida e a esperança de vida saudável. Portanto, pelo menos 10 anos, o que significa que eu posso viver até mais tarde, mas provavelmente com saúde não tanto. E por isso, a prevenção é uma das... um dos fatores que pode ajudar, e isso passa por incluir hábitos saudáveis, nomeadamente os hábitos alimentares equilibrados, e portanto temos aqui o João Lacerda para nos ajudar com os nossos programas de melhoria de saúde com o emagrecimento e a regularidade de atividade física, o sono adequado, a gestão imunitária, saúdes regulares no exame e interação social. Então, nós, à medida que mais hábitos saudáveis vamos conseguir incluir, maior é o nosso prolongamento, não só da nossa esperança média de vida, mas também da qualidade dela. E estes 3 suplementos aparecem, também tem uma série deles, mas estes 3 suplementos, não trouxemos os probióticos, aparecem naquela parte da cadeia que vai afetar uma série de processos dentro do organismo e, portanto, eles trabalham todos para trazer longevidade, saúde e bem-estar de uma forma global. Cada um à sua maneira e, portanto, vamos perceber que vamos sempre estar a trabalhar na imunidade e na parte dos antioxidantes com estes 3 suplementos e eles afetam muitos aspectos dentro do nosso órgão. Ninguém do que o João explicar não só um pouquinho sobre a ação energética, primeiro, que eu tenho que fazer uma introdução do que é que vai falar, mas depois também explicar um bocadinho a planta sobre a vertente chinesa. João, estou eu a passar, portanto eu vou... Volta só um slide atrás, exato. Vamos falar da ação energética. Temos aqui uma bandeira do lado esquerdo chinesa e do lado direito coreana e não é por acaso, porque toda a cultura oriental ela depois também se mistura e então podes passar um slide à frente. Obrigado. Portanto, a energia existe para além dos nutrientes e elementos bioquímicos. Há pouco estávamos a ver ali que o ginseng tinha como elementos bioquímicos, vamos dizer, micronutrientes, tudo a zero. E depois tinha uma quantidade de ginsenosídeos, que são saponinas, e estamos a falar aqui, vamos ver, tenho aqui comigo, são umas embalagens muito giras, o ginseng, e que são no fundo, as saponinas são aqueles elementos da planta que nos vão dar um efeito energético, porque se ela não tem nutrientes, vamos dizer, gorduras, proteínas, vitaminas, e depois aparecem na qualidade de uns elementos que são fitoquímicos, um efeito brutal na nossa energia, alguma coisa, portanto, as plantas nos transmitem. Vocês têm aqui em baixo, muito rapidamente, o símbolo. A parte se conhecerá como Yin e o Yang, em que o Yang aparece como um Sol e o Yin como uma Lua. Isto é um conceito relativo, porque o Sol, por exemplo, nosso sistema solar, é Yang em relação à Lua, mas em relação aos sistemas solares da Via Láctea e outros que são maiores, sóis maiores que o nosso, são mais Yang que o nosso. Então nós devemos dizer
que o positivo é yang e o negativo é yin, podemos dizer, portanto, é um conceito que está na base, no fundo, de te relacionar tudo o que existe no nosso universo. Portanto, o nosso corpo humano tem a dualidade, mesmo nos géneros. Há dois géneros, como sabemos, masculino e feminino, dois sexos. Isto significa que estamos a falar, por exemplo, nas células, como sódio e potássio, portanto, aquilo que está como um efeito mais yang e um efeito mais yin. E depois tudo é relativo, porque depois pode haver outros mais yin que o yin e mais yang que o yang. Pronto. Mas podemos andar para a frente. Isto reporta sobretudo ao conceito do I Ching. O I Ching é que se julga dar origem a todas estas teorias. No fundo, é como se fosse para algumas pessoas é um oráculo, mas é um livro que explica as 64 transformações da natureza. São 64. De qualquer das formas, falamos da teoria do Yin e do Yang, depois em medicina chinesa vai explicar como funciona a acupuntura e fitoterapia, a massagem de Tuina, o Feng Shui. Vocês já ouviram falar que é, no fundo, estes conhecimentos aplicados à medicina chinesa, por assim, aplicadas aos espaços, por exemplo. O Qigong, que é uma ginástica, mas ao mesmo tempo uma arte marcial, e o Tai Chi Chuan é a mesma coisa, portanto são ginásticas, e que se cruzam muito aqui. Eu pus aqui o yoga, a reflexologia e o shiatsu, sendo que o yoga é mais antigo que estes conhecimentos, julga ser mais antigo que a medicina chinesa. Do lado esquerdo vai-vos aparecer aqui agora aquilo que é os tais autogramas do I Ching, não é? Do livro das 64 leis de transformação da vida, e que curiosamente também inspirou a bandeira da Coreia, se vocês virem, não é? Tem os autogramas, e que não é por acaso, porque a cultura depois se expande ali por toda a... E a China é dos países mais antigos, então foi dando a sua cultura ali à volta a outros países que depois foram formando mais tarde, e vamos avançar. Portanto, relativamente aos 5 elementos ou movimentos da energia da natureza, do corpo humano, nós temos, portanto, aqui a água, ou melhor, começando ali pela árvore, que é a madeira, corresponde a um órgão chamado fígado. O fogo corresponde ao coração. A de seguir vem, portanto, a terra, o elemento terra, não é? O movimento, que nós chamamos de movimento porque o elemento dá a ideia de ser uma coisa parada, e o movimento é uma coisa que é mais, quer dizer, aplica-se melhor o conceito de movimento. Não é? E depois, pulmão, que é o movimento metal, e água, que é o movimento ligado ao rim. Isto também está ligado depois aos sabores, às estações do ano, e posso-vos dizer que passámos anos a estudar isto, e quando chegámos a quarto e quinto ano percebíamos que tudo se encaixava na nossa anatomia, porque eu estudei primeiro a anatomia. O curso de nutrição é muito parecido com o curso de medicina, de medicina, sim, o curso de nutrição. Até ao terceiro ano nós temos as mesmas cadeiras, e então depois, quando começamos a dar a medicina chinesa, parece que vai ser tudo muito complicado de perceber, e na realidade, portanto, percebemos que a madeira alimenta o fogo transforma-se em terra, a terra vai acabar por se transformar em mineral, em metal, e depois há aqui uma nuance, que é o metal confunde-se com a água no subsolo, e pronto. E a água alimenta novamente a madeira. Portanto, este é um ciclo de produção. E assim nós percebemos que depois o rim, que tem uma seta para ali, controla o coração, por exemplo. A hipertensão arterial é controlada pelo rim. Ou a tensão arterial, vamos dizer assim. E, portanto, estas leis que aparecem aqui são leis que nos vão depois... podes passar à frente, sim. Nos vão explicar o seguinte. Segundo as leis do Yin e do Yang, portanto, nós podemos classificar as plantas segundo estas leis, de Yin ou Yang, mais Yin ou mais Yang. Por exemplo, dou um exemplo, o ginseng é mais... O gengibre, aliás, é picante, mas é mais Yang, e a hortelã-pimenta é picante também, mas é mais fresca, portanto, é mais Yin, não é? Então, nós podemos ter aqui... podes avançar até aqui à última linha, só para vermos que as plantas podem se considerar segundo Yin e Yang, segundo a propriedade ou natureza, ok? Que é a sua natureza, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Segundo os 5 sabores, portanto, o salgado, o doce, também já vamos falar um bocadinho sobre isso no slide a seguir. Segundo aquilo que é o tropismo, ou seja, a afinidade com determinados órgãos. Isto tudo é importante para vocês perceberem quando se fala de uma planta, por exemplo, no Hemoim, que é uma planta ácida, por sua natureza, ela vai ter afinidade com o fígado, portanto, porque é o sabor que tem mais afinidade com o fígado. O excesso de ácido sabemos que faz mal ao fígado, mas uma planta ácida moderada faz bem ao fígado, e é o fígado que faz depois mover o sangue. Isto são obviamente, conceitos energéticos, é isso que eu quero que vocês comecem a perceber já desde agora. Depois, portanto, temos aqui o quadro do lado, avançando aqui. Depois há outras formas de classificar. Vocês percebem que nós damos 5 anos e estamos a estudar só o básico da fitoterapia, no sentido de entender a ação das plantas. Ela é chinesa
porque estuda-se na China. Mas aqui as plantas são as mesmas e a ação que elas têm energética é igual. Podemos estar a falar do gengibre chinês ou do gengibre português. A ginseng não há aqui em Portugal, e vão perceber que, obviamente, o conceito e o conhecimento que aqui se fala depois acaba por ser universal. Não é? Hoje em dia está no mundo inteiro. E então temos aqui ao meio o neutro, do lado direito o morno e quente, como mais yang ou menos yang, e do lado esquerdo o fresco ou o frio, com mais yin. Só para vocês terem noção das 4 naturezas. No slide a seguir, vamos avançar. Nós temos os 5 movimentos e a seguir os sabores. É? O sabor ácido corresponde, como eu vos falei, ao fígado e à madeira, o sabor amargo ao coração. Estamos a falar, por exemplo, coisas que fazem bem ao coração, o café, o chocolate, claro que moderadamente, não é? Até a planta do tabaco que acalma o coração é uma planta medicinal, mas que nós estamos a falar dos cigarros, estamos a falar do tabaco em si medicinal e que tem afinidade, portanto, aqui com este órgão, o fogo. O doce, como é o caso das raízes doces, do ginseng, dos cereais, da batata doce, tem afinidade com o baço pâncreas, no fundo aqui o órgão, em medicina chinesa são 2 órgãos, e que é o elemento terra, o picante que falámos tem afinidade com o pulmão, é utilizado chás no fim do verão e depois no início ali do outono para tratar gripes e, portanto, há muitas formas, vamos dizer, e conjugações que depois têm a função de eliminar do pulmão aquilo que é, no fundo, um invasor. E, portanto, costuma dar o elemento metal. Depois vem o salgado, como eu vos falei, podem ser plantas, como nós vamos falar hoje, ou também os cogumelos, que no fundo é um fungo, mas é um alimento de natureza salgada porque ele contacta com a água, tem uma certa salinidade, ok? O que o salgado, o excesso de sal, por exemplo, o déficit faz-nos falta e depois o excesso que nós pomos na alimentação, que é mais de 5 gramas por dia, ataca o rim. Pensem sempre que o excesso de doce ataca o órgão, o pâncreas, por exemplo, e o déficit faz baixar o metabolismo e também nos faz ficar doentes. Portanto, dietas muito restritivas também não nos fazem bem ao pâncreas. Avançando um bocadinho, estamos assim em modo de explicar. Então, Yangs são sabor picante e doce, não é? E Yins são sabor ácido, amargo e salgado. Isto é só para terem uma noção que dentro destas distinções vão haver múltiplas distinções. Segundo, por exemplo, direções, as plantas podem fazer subir, ascender alguma coisa, como é o caso, por exemplo, das plantas picantes que nos vão fazer subir, nós vamos sentir calor, não é? Ou fazer um efeito descender, ou um efeito, por exemplo, de flutuar, exteriorizar, como é a planta picante também, nos faz expulsar pela pele suor, e o suor elimina vírus. Se a falar sabor picante, ou assombrante, que é o contrário, que é afundar. Isto é só para vocês perceberem a densidade de conhecimento que se dá. Do lado esquerdo aparecem novamente os sabores associados a cores, e depois aqui uma coisa muito interessante, muito rapidamente, vocês veem solidificação, vomificação, purgação, regularização, fazer calor, arrefecer, tonificar, dispersar. Isto são coisas que as plantas fazem em conjugação com as outras características. Portanto, agora é questão de começar a combinar. Aqui o quadro vai aparecer a seguir. Vais avançar, Ana, se quiseres. Exatamente, faz um apanhado desta informação para vocês terem a noção, não é, do que estamos a falar. Órgãos associados a vísceras, como é fígado e vesícula biliar, associados a pontos da acupuntura, associados a sabores, e aqui as ações terapêuticas. Por exemplo, quando vamos falar hoje que é algo que está associado ao fígado e ao rim, aqui, por exemplo, ele é astringente, que é como o vinho, no fundo aquele sabor, como é o dióspiro, não é? E alguns vinhos alentejanos é mais astringentes, não é bem ácido, é astringente, mas acaba por nós confundirmos com o ácido. E que, portanto, combate a perda de líquidos do corpo, por exemplo, não é? Tem atropismo para o fígado, depois pode servir olhos, tendões e músculos. É só um exemplo, ok? Porque depois isto entra dentro de uma profundidade maior. Depois tem o fogo, ou seja, as plantas amargas secam a umidade, as plantas doces, por exemplo, tonificam o pâncreas, ou seja, a sua ação para perder peso. É anti-espasmódico, ou seja, espasmódico significa contração. É só para terem ideia da quantidade depois de ações também terapêuticas. Para o rim pode ser diurético, não é? Para além de depois também ser anticancerígeno, porque é altamente, portanto, tonificante do sistema imunitário. O rim está associado ao sistema imunitário depois. E está associado ao sangue, e, portanto, aqui as plantas que vão fazer parte do MOIM, depois vão perceber quais são a sua natureza. Podemos avançar, creio, para o primeiro. Exatamente. Esta parte é só para vocês terem a noção. Quando nós tomamos, por exemplo, uma aspirina ou um brufeno, tomamos um princípio ativo, é um medicamento químico, mas que não tem, por exemplo, um protetor gástrico. Nós estamos a tomar algo que, ok,
vai-me fazer analgesia, vai-me tratar e bem, como se costuma dizer, é um medicamento que é eficaz e trata-me uma dor. Mas depois sabemos, se eu tiver, vou ter que tomar outro medicamento, porque vou tomar um omeprazol, um protetor gástrico, porque estou a tomar um anti-inflamatório, vamos dizer, se for muito tempo, não é? Muito antes de existir estes medicamentos são formados no século XX, desde, e vou-vos dizer, parece confuso para algumas pessoas pensar, mas do ano 2400 antes de Cristo nascer, ou seja, há 4500 anos atrás, já havia esta classificação de plantas, ou seja, uma que tinha o ingrediente, a ação curativa principal, é o princípio ativo, outra planta, que depois tem nomes assim mais associados, podes andar mais uma, que são 4 classes. Acho que há aqui um. Isso, exatamente. Portanto, outro que ajuda na sua ação, ou seja, é um adjuvante ou um potencial. Uma terceira classe de plantas, pode ser uma ou mais plantas, que potencia, mas também tempera esses efeitos secundários, ou seja, acaba por uma forma não ter efeitos secundários, qualquer que ela seja, é feita para não ter. É claro que haverá formas mais fortes que outras, e isto estamos a falar também que aqui em Portugal todas as formas não têm efeitos secundários, mas na China têm bastantes efeitos que são conhecidos, não é? A pessoa suar, a pessoa ter, por exemplo, vômitos, a pessoa ter uma purgação de diarreia, isso é conhecido, até é esperado e é informado aos pacientes. Como aqui também os efeitos secundários estão na bula dos medicamentos e bem, portanto, no fundo é como uma medicação natural. Depois tem um que canaliza, isto é muito interessante porque há plantas que ajudam a mandar o efeito secundário, no fundo a dirigi-lo, o efeito principal, ou seja, o efeito princípio ativo, para o órgão que nós queremos. Isso vai ser muito importante para perceber a ação tão importante aqui do hemoim, do noni e do ginseng. Podemos avançar. Pronto, isto é só uma coisa para depois vos mandar em PDF, que é a ação das plantas picantes, o que é que elas fazem, que é muito interessante, as amargas, só para vocês terem uma noção da ação energética, nós não vamos estar a falar disto agora. Isto é, portanto, no fundo, teoria, mas para perceberem o que é que fazem as plantas ácidas, quais são os. E vem aqui depois, por exemplo, as plantas salgadas, como eu vos falei há pouco, com afinidade para tumores, quistes, furúnculos, abscessos, ok? Vocês perceberem que é energia estagnada. Então, um tumor foi uma energia que estagnou em determinado sítio, e como dizia Einstein, a energia transforma-se em matéria e matéria em energia. Então, transformou-se em matéria, não se voltou a transformar em energia, então acumulou-se, foi-se acumulando. Nessa altura, é uma massa disforme, sem função, não é? Que está num determinado local, a que nós chamamos de quisto, abscesso, ou tumor, ou furúnculo, depois depende do local onde está, benigno ou não, não é? Quando tem uma ação, no fundo, que não os nos é benigno, também depende de onde se acumula, não é? Quando já tumores benignos se acumulam em zonas muito complicadas, como é o caso acima do pescoço. Pronto, e é isto. Ana, eu acho que estamos ao fim dos meus slides, pelo menos.